Aqui é o pastor Cassiano Antunes e vamos para mais uma devocional diária. Eu vou contar hoje para vocês a história de Margarida. O nome dela era Margarida Poretti. Ela nasceu em 1250 d.C., no sudeste da Bélgica, em uma época de grande efervescência religiosa. Ela fazia parte do movimento das Beguinas. Porém, foi uma andarilha. Margarida era provavelmente uma mulher muito culta, mas de nascimento pobre, pois sabia escrever com propriedade sobre os sentimentos da aristocracia. Esses são os relatos que nós temos dela. Margarida falava diversos idiomas e costumava compartilhar suas visões, frutos de contemplação interior, com vários membros do clero na época, com os quais mantinha correspondência. Ela escreveu um dos textos mais originais e polêmicos de todos os tempos, O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas. É um longo poema que apresentava a opinião da autora sobre a trajetória da alma, uma obra que foi considerada na época herética e por isso foi queimada e proibida. Ela combateu a Igreja Romana e os seus líderes, chamando-os de pequena igreja e afirmando que havia uma grande igreja constituída de almas livres e simples. Para ela, a pequena igreja era governada pela razão e a grande igreja pelo amor. Considerada uma herege relapsa, pois rescindiu na afirmação daquilo por que fora condenada, Margarida foi presa e pressionada a renegar tudo o que escreveu, e ela não quis e não fez isso. Durante o longo processo de julgamento dela, ela não se defendeu e não abriu a boca. A postura de Margarida diante do tribunal, no tribunal da Inquisição, e sua firmeza naquilo que acreditava foram dignas de nota. Tanto que nós estamos lembrando dela aqui agora. Seu comportamento diante da morte fez com que muitos aderissem aos seus ensinamentos. Falou-se também que a sua conduta e que a sua devoção foram nobres. Ao caminhar para a morte, fez chorar muitos dos que estavam presentes no dia da sua execução. Margarida não somente escreveu e pregou sobre aquilo que cria, mas ela viveu com uma alma simples e temente a Deus, provando, na hora da morte, ser capaz de manter a nobreza, mesmo diante da adversidade. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito daqueles que dormem, para que não fiquem tristes com os demais, que não têm esperanças. Você pode ler isso em 1 Tessalonicenses 4,13. O que eu quero dizer com isso? Que é compreensível que aqueles que nunca leram essas palavras não têm as Escrituras como regra de fé e prática, e ainda não conhecem e não foram salvos por Jesus. E muitos se desesperam diante desta ideia. Porém, os cristãos, aqueles que são resgatados por Jesus, sabem para onde vão e qual é o seu propósito na vida. Parte da missão de Jesus foi libertar aqueles que durante toda a vida foram escravizados pelo medo da morte. Você pode ler isso em Hebreus, lá no capítulo 2, no versículo 15. Afinal, a morte foi vencida por Jesus, por sua ressurreição. Como é bom crer que existe um lindo lar nos esperando nos céus e na nova terra. Como é bom poder se alegrar ao pensar em estar com Cristo na sua glória. Melhor futuro não pode haver, minha gente. Querida mulher, querido homem, preste atenção no que eu vou dizer. Não viva com os que não têm esperança. Não tema a morte, porque ela é lucro para aqueles que creem em Cristo Jesus e representa a entrada na eternidade com Deus. A eternidade com Deus começa aqui na terra quando cremos em Cristo e termina lá depois que nós formos para o céu. Viva em alegria espiritual, mesmo à face da morte, sabendo que você faz parte do povo que tem esperança de vida eterna. Vamos orar? Conecte-se com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a ter esperança. Queremos viver com a esperança que Margarida tinha. Queremos ser como ela em sua devoção ao caminhar contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a ser corajosos diante da adversidade e a manter posturas firmes. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.